Então, bom dia. Tudo bem? Você está me ouvindo? Tudo bem. Tudo bem para mim, tudo bem. E você? Amigo, obrigada por estar aqui comigo hoje, nesse momento de reflexão sobre o documentário. É, Queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar sobre sua relação com o cinema e com o documentário. Olá, tudo bem, Muriel? Como você bem sabe, meu nome é Michel Carvalho, eu sou antropólogo de formação e sou também roteirista. Eu começo minha carreira, né, lá em 2008, digamos assim, quando eu entro na Faculdade de Ciências Sociais da UFRJ. E aí eu tenho acesso à antropologia, eu tenho acesso a estudar outras culturas, né, estudar outras possibilidades de existência, de ser e de estar no mundo. Em seguida, eu migro para o mestrado, né, na mesma área também, já começando a estudar cinema, efetivamente, estudando as relações entre homossexualidade, cinema e tal. Começo a trabalhar efetivamente com cinema, assim, né, começando a trabalhar profissionalmente, digo eu, na Moda Perante, que é uma produtora carioca, na época especializada em documentários, agora também eles fazem ficção. E o que me leva para o audiovisual, o que me leva para o cinema, né, o que me leva para a televisão, é justamente essa minha expertise, esse interesse, esse olhar antropológico, esse olhar sobre as outras culturas, esse olhar respeitoso sobre o outro, esse olhar que, de alguma forma, legitima, entende, compreende o outro a partir de suas subjetividades, né? A partir de sua própria essência e não a partir dos meus valores, a partir do meu viés, a partir da minha perspectiva. Bom, em seguida eu migro também, né, para o doutorado, que eu estou terminando agora. No doutorado eu penso sexualidade, desejo, negritude, a partir da pornografia, a partir da trajetória de uma atriz pornô chamada Giovanna Bombom. E, paralelamente a essa minha carreira acadêmica, eu venho desenvolvendo projetos, né, de documentário, participando ali nas funções de pesquisa, roteiro, às vezes assistente de direção também, direção assistente, às vezes. E também trabalho como roteirista de ficção. Hoje eu sou colaborador de uma das próximas novelas da Rede Globo. E também sou professor, né? Dou aula na pós-graduação em roteiro audiovisual da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, aqui de São Paulo, onde eu resido hoje, e também na roteiraria, onde eu leciono um curso que eu criei, chamado Roteiro e Diversidade, para justamente pensar a alteridade no audiovisual, e também um curso de roteiro para documentário, que eu divido com você, na mesma instituição. Hoje eu estou trabalhando num longa-metragem chamado A Mais Forte, onde você é minha colaboradora, longa-metragem histórico, que é um olhar negro e feminino sobre a independência do Brasil. Estou adaptando um livro para uma grande produtora daqui de São Paulo, e estou começando a desenvolver um novo projeto meu de docu-ficção sobre garotos de programa. Maravilha. Eu não te chamei aqui só porque você é meu amigo, né? Mas também porque justamente a ideia da gente, enfim, essa conversa hoje gira em torno dessas fronteiras do real e do ficcional dentro do documentário. E eu acho que você é o ideal para estar aqui justamente por transitar muito bem entre esses dois mundos, né? E por também escolher, acho, projetos que tenham esse viés artístico. Essa nossa conversa, ela está acontecendo por conta do edital dentro da Lei Aldir Blanc, proporcionado pela premiação Cultura Presente RJ do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E, enfim, esse encontro é uma contrapartida pela premiação desse edital. Então, queria começar falando um pouco sobre o tema, né, da conversa, que é toda a memória ficção, testemunho dentro do documentário. Acho que a nossa conversa pode estar dividida em 3 partes. A primeira parte é falar sobre as fronteiras do real e ficcional dentro do documentário. Você acha que essa discussão é uma discussão superada? Ou tem ainda o que dizer sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que depende, Muriel, para quem a gente está falando.
né? Eu acho que para a gente que é consumidor de audiovisual, para a gente que é estudioso do gênero documental, para a gente que está circulando por certos circuitos, para a gente que está circulando, né, entre o cinema e a academia, para a gente que é de uma determinada classe média, talvez, né, intelectualizada, escolarizada, e que com esse interesse específico em cinema, está superada, super, né? A gente já entende que audiovisual é um recorte criativo do documentarista, do criador, do cineasta, do roteirista, do pesquisador, sobre algum aspecto da realidade. Para a gente, isso é absolutamente, já está posto sobre a mesa, né? A discussão parte daí, e isso é o pressuposto para todo mundo sentar à mesa, sabe assim? Sentar à mesa e pedir um chopp, opa, o gênero documental é também ficção, né? Um ponto de vista sobre algum aspecto do real. Mas eu ainda acho, Muriel, que para o grande público, e a gente sabe que o gênero documental ele ainda é visto por poucas pessoas, ele é consumido por poucas pessoas, se a gente pensar, né, no nosso Brasil, em dimensão continental, e ele ainda está absolutamente atrelado à verdade, assim, ele ainda está absolutamente atrelado à ideia de verdade, à ideia da realidade, à ideia do ser fidedigno, né? Não é um filme, né? Não é um filme ali criativo, é um documentário, né? É um documento. É algo que, de fato, eu posso me apoiar, eu posso me calcar para pesquisar, para conhecer, para entender algum aspecto da realidade. Eu acho que o senso comum, não gosto muito de usar essa expressão, mas talvez aqui caiba, o senso comum ainda tem muito essa ideia, ainda tem muito esse ideário, ainda parte muito desse ideário de que o documentário, ele exige, ele pressupõe, ele representa a realidade, né? Até por conta da nossa herança do jornalismo, até por conta, muitas das vezes, de uma estética semelhante ao jornalismo, né? Em que medida a gente também alimenta esse ideário, né? Porque você coloca uma cabeça falante, coloca talvez ali um apresentador, um questionador, um facilitador, né? Você já tem uma estética ali muito semelhante, que o público reconhece. Opa, jornalismo, opa, informação, opa, notícia, opa, vou sentar aqui para entender, para me informar. Existe também essa pecha, né? Essa estética, não estou falando de todos, evidentemente, mas de muitos documentários do Brasil e no mundo, né? No mundo eu não sei, nos Estados Unidos, Europa, talvez, alguns países da Europa. Eu acho que ainda existe, sim. Eu acho que essa discussão não tá superada, né? Eu vejo muito, por exemplo, em conversas com amigos que são leigos do audiovisual, né? Mas são pessoas de brilhantismo em suas carreiras, né? Sei lá, né? Carreiras muito diferentes da minha. E eles ainda acreditam na força do documentário como um produto representativo da realidade. Eu acho que a força do documentário para essas pessoas está aí. Se a gente joga esse balde de água fria dizendo não foi bem assim, a gente montou isso na trilha de edição, a pessoa disse isso, mas a gente colocou outra coisa para fazer sentido, eles vão dar um pulo na cadeira para trás. Assim, como assim? A gente foi enganado, sabe? Eu acho que talvez existe para a gente, né? Mais uma vez, volto a dizer, para a gente que tem interesse no gênero, para a gente que estuda, para a gente que consome, está superado. Mas eu acho que para grandes parcelas da população, o documentário ainda está atrelado à verdade. O documentário ainda está atrelado à informação, sabe? Assim, eu vi um story outro dia da Anitta, a cantora. Nada contra, adoro, né? A gente adora rebolar a raba ao som de Anitta. E ela falou assim, eu adoro estudar, eu assisto muito documentário para me informar. E aí ela estava vendo, assim, passando na Netflix, sei lá, Guerras do Brasil.doc, aquela série documental do Bolognese, né? Que é maravilhosa, by the way. Aliás. Mas existe ainda o documentário como um documento, documentário como um setor de informação, não que ele não seja, né? Ele também é. Mas existe ainda essa pecha. Eu acho que vai ser difícil da gente se livrar, se é que a gente quer se livrar. Eu acho que é uma discussão que não está esgotada, e acho ótimo que ela não esteja esgotada. Porque o documentário, uma das forças, né, uma das grandes forças do documentário, acho que advém daí também, dessa brincadeira com o real, de partir do real, dessa manipulação, vou usar essa palavra, tá? Você me perdoa, essa manipulação das imagens reais, essa manipulação das estruturas sociais. Então, me interessa muito isso no gênero, sabe? Eu acho que uma das grandes forças do gênero está aí. E como é que a gente lida, então, né, com essa fronteira da verdade? Eu concordo totalmente, assim, eu acho que não é uma discussão que só está superada na bolha, né? Mas como é que a gente lida, então, com essas questões fronteiriças, assim, né?
quando a gente entra em temas como ditadura militar, como biografias, como filmes sobre trajetória de lutas sociais, né? Como é que a gente... Será que cabe nesse tipo de filme, nesse tipo de projeto, essas fronteiras, sabe? Essa brincadeira? Porque, né, como é que a gente vai explicar para as pessoas que, enfim, é uma biografia, mas sem nenhum compromisso com a verdade? Que verdade é essa que a gente deixa de ter esse compromisso quando a gente está lidando com esse assunto, sabe? Com esses temas específicos, né? É uma pergunta espinhosa essa, né? Mas eu acho que, para começar a responder, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, assim, retroceder um pouco, entender que o audiovisual é limitado. E audiovisual é uma arte absolutamente limitada, né? A gente tem ali 1 hora e meia, ou mesmo se for uma narrativa seriada, né? 5 horas no máximo, para dar conta da trajetória de alguém, para dar conta da multiplicidade da trajetória de alguém, para dar conta dos milhões de eventos na trajetória de alguém. Então, a partir daí, eu, enquanto cineasta, pesquisador, roteirista, diretor, eu preciso fazer um recorte. Ou seja, essa realidade zona, que é grande, pungente, cheia de feixes que atravessam, cheia de eventos que atravessam, eu já vou precisar recortar, eu já vou precisar diminuir, né? Então, isso deve ser posto sobre a mesa de antemão. Essa é a sua realidade, meu biografado querido, né? Esses seus 30 anos que você viveu, eu não vou conseguir dar conta em 1 hora e meia, em 5 horas que seja, né? A gente vai precisar fazer escolhas estéticas, narrativas, mas também acerca dos momentos principais da sua vida. E quem vai eleger esses momentos principais da sua vida? Talvez eu, né? Eu, embora eu esteja absolutamente munido da sua trajetória, munido da sua vida, mas eu vou precisar fazer um recorte, vou precisar elencar alguns elementos, vou precisar escolher alguns elementos a partir dos quais eu vou trabalhar. Se for um grande tema, né, como a ditadura civil-militar brasileira, eu vou precisar, dentro do que foi a ditadura militar brasileira, eu posso entrar nesse assunto por vários prismas, né? Eu posso pensar as mulheres que enfrentaram o regime militar, né, como fizemos em Torre das Donzelas, como fizeram Mulheres em Luta. Eu posso pensar onde estavam populações LGBTs durante a ditadura civil-militar brasileira, um segundo recorte. Eu posso pensar qual era a relação da sociedade civil que estava apoiando o golpe, ou que parte da sociedade civil não estavam apoiando o golpe, né? Tanto que o golpe é chamado por historiadores e pesquisadores de civil-militar, né? Militar a gente entende, né? Essa galera armada, essa galera do exército, efetivamente essa parcela da população. Mas e os outros, né? Que davam esse sustentáculo? A ditadura foi sustentada por grandes empresas, a ditadura foi sustentada por forças estrangeiras, a ditadura foi sustentada pelo ideário social, né? Então, só a partir daí eu posso pensar qual parte dessa realidade eu vou apreender, eu vou tentar depreender, eu vou tentar dar conta. Então, por esse limite, por essas limitações da arte cinematográfica, do audiovisual, essas limitações da câmera, né? Essas limitações do tempo, essas limitações de uma estética ou de uma narrativa, eu preciso fazer um recorte. Então, quando você me faz essa pergunta, né, eu acho que de antemão a gente já precisa entender que mesmo que a gente vá tratar de assuntos reais, importantes, necessários, que precisamos trazer para o debate, que precisamos discutir enquanto sociedade, que precisamos, né, a gente falava muito isso, a gente ouvia muito isso, né, mais do que falava, precisamos lembrar, precisamos falar para não esquecer, para que não se repita. Lembra? Isso era algo muito comum nos discursos das nossas personagens, tanto Mulheres em Luta quanto no Torre, mais de Mulheres em Luta, né? Para que não se repita, sem a menor dúvida, a gente precisa falar sobre isso. São assuntos reais, pungentes, importantes dentro dos nossos viés, né, políticos e sociais. Mas a gente precisa entender os recortes, a gente precisa entender os temas, a gente precisa entender que parte dessa realidade que a gente vai atacar. E dentro dessa grande realidade, a gente já escolheu uma parte. Opa, esse recorte é uma decisão política, é uma decisão estética também, né? É uma decisão que eu vou tomar enquanto criador desse universo, enquanto criador dessa obra fílmica. Eu acho que o documentário, né, ele tem essa função social. Acho que todos os que a gente trabalhou tem, né? A gente adora. Se não tem, a gente inventa, né? O Léo, a gente
buscando, porque isso nos interessava muito, né? Vamos falar sobre beleza? Vamos. Mas como é que a gente pode questionar o padrão de beleza? Como é que a gente pode pensar magreza? Como é que a gente pode pensar gordofobia? Como é que a gente pode pensar raça, racismo, gênero, sexualidade, opressão do gênero feminino, né? A gente sempre faz esses feixes nos produtos que a gente trabalha. Então, me parece que a resposta começa muito por aí, sabe? A gente tem essa grande realidade, mas por conta da linguagem, né? Por conta da limitação, e aí eu vou usar essa palavra mesmo, né? Da limitação da arte audiovisual, da limitação do cinema, do audiovisual, da televisão, a gente já precisa recortar. E recortando essa fatia do real, a gente se apropria dela da maneira que melhor nos aprouver, né? E aí, tendo essa fatia do real, ou seja, já tendo uma escolha, já tendo um recorte, já tendo um ponto de vista, já tendo uma perspectiva, né? Já é algo que, por si só, já não denota a complexidade da realidade inteira, sabe? É impossível, né? Por mais que, por exemplo, a gente quisesse tratar da relação das mulheres com os homens, por exemplo, na ditadura civil-militar, ficou muito transversal nos produtos que a gente fez, porque a gente não estava interessado nos homens, a gente estava interessado em contar a história das mulheres. Então, a gente já estava fazendo um recorte, a gente já estava lidando com o real de uma determinada forma, a gente já estava lidando com o real de uma determinada perspectiva, a gente estava, de alguma forma, manipulando esse real. Porque, a partir do momento que a gente está falando da relação entre Margaridinha e, não lembro o nome, tá? E Juliano, né? E eu só escolho falar com a Margaridinha e eu esqueço o Juliano, eu esqueço esse personagem que também era protagonista de uma história, né? Esse personagem masculino, eu já estou me apropriando de real de uma determinada forma. Eu já estou manipulando o real de uma determinada forma. Já estou fazendo minhas escolhas estéticas sobre o real. Eu acho que um bom documentário é isso, né? A gente não está negando a realidade de jeito nenhum, mas a gente entende uma perspectiva, a gente entende uma parte, a gente entende uma fatia. E aí, né, isso é algo que a gente está começando a estudar agora, né, a gente adora, que é a questão do dispositivo, né, que é a questão de como contar essa história. Isso é algo que eu cada vez mais venho me debruçando, assim, eu realmente não tenho mais interesse em fazer documentário Talking Heads, eu quero pensar formas interessantes de contar aquela história, né? A gente sempre diz, e aí você tem várias referências para isso, melhor do que eu, do quanto o documentário, né, João Moreira Salles e tal, o quanto o documentário pode ser uma ferramenta para pensar a própria linguagem cinematográfica, para repensar a própria linguagem cinematográfica, para inovar a linguagem cinematográfica a partir do real. Então, acho que o documentário ele tem essa via de mão dupla, né? Como você levantou no início. Assim. A gente parte do real, só que a gente se apropria do real. Acho que essa é a palavra. O documentário é a apropriação do documentarista sobre o real. E dentro dessa apropriação, tive insight. Gostei disso. A apropriação do documentarista sobre o real. Vou anotar e vou colocar aí nos anais. Carvalho 2021. E dentro dessa apropriação, Muriel, a gente necessariamente vai ter que fazer escolhas. Sejam elas estéticas, sejam elas narrativas, sejam elas políticas, né? Eu acho que a resposta parte muito daí. O documentário é uma apropriação do documentarista sobre o real. A gente começou a tocar o telefone. Eu vi? Eu vi. Eu desculpa te interromper, na verdade, eu ia falar que enfim, que o Torre faz essa apropriação do real. Acho que queria entrar um pouco no Torre das Donzelas, assim, né? Que ele faz essa apropriação do real de uma forma muito interessante, né? A frase que o João Moreira Salles diz as pessoas acham que o documentário serve para mudar o mundo. Acho que o documentário serve para mudar o próprio cinema, né? Como esse lugar de busca, né? De novas linguagens, de outras formas de contar as mesmas histórias, né? Porque a gente está a vida inteira contando mais ou menos as mesmas histórias. O que a gente precisa é conseguir fazer isso de uma outra forma, né? De uma forma mais... Você viu... de uma forma mais interessante. Você viu... Eu não sei nada sobre esse filme, tá? Mas, aparentemente, o documentário que ganhou agora o Emmy Internacional há 2 dias,
né, que ganhou o nosso querido Amarelo, documentário lá do Emicida. Você sabe a história do documentário? Eu acho que ele é super careta, mas olha que maluco. Uma família, né, acho que da Tailândia, salvo engano, perde uma criança, né, perde um bebê, não sei a idade, mas enfim, uma criança, uma pessoa da mais tenra idade, né, uma família, um pai e uma mãe perdem essa criança, e aí eles resolvem congelar essa criança para que, se no futuro tiver técnicas de ressuscitar, né, de poder reviver essa criança poder estar congelada. Acho que através de uma técnica chamada criogênese, eu não sei exatamente, né? Li pouco sobre o filme, porque eu quero assistir primeiro. Então, essa história, eu falei, uau, nossa, imagina, né? É uma premissa muito interessante, muito nova, muito maluca, muito ficção, dilemas assim. humanos, né? Assim, e coisas que a gente... Não, uma premissa totalmente de ficção, não parece uma premissa de Não documentário. parece, exatamente. Exatamente. Acabou de ganhar o Emmy Internacional, acho que é da Tailândia, eu nem lembro o nome do filme, depois a gente pode procurar, mas é isso, né? A inesgotabilidade do gênero documental, porque imagina, eu acho que esse filme não existiria há 10 anos, 20 anos atrás, e existe agora, né? Talvez existisse na ficção, né? A ficção científica, essa ficção futurista, mas está acontecendo agora, em 2020, 2019, na Tailândia, sabe? Um exemplo mais pueril, talvez, né, é o meu professor Polvo, não sei como é que é o nome. Sim. Acho que é o professor Paul. Não é meu amigo Paul, algo assim. Alguma coisa assim, porque as pessoas... esse filme gerou, assim, pelo menos o que eu ouvia nas aulas e tal, as pessoas falando, mas ou não é verdade? Era o mesmo povo? Não era o mesmo povo? Eram vários... Não é possível que aquilo... Quer dizer, esse filme gerou teve esse engajamento, né, dessa fronteira, do que é. E no final não importa, né? Porque as pessoas se emocionaram e se identificaram com aquele filme, se era verdade, se não era, se eram 100 povos ou um povo mesmo, não importa. Acho que é um exemplo... É tudo verdade. É um exemplo mais... Tá ali na tela de cinema, né? Tá feito na tela da TV, na tela do seu computador, do seu celular. Tá ali, tá feito, existe. Né? Está ali, existe, é verdade. Massa, vamos, segue. Segue mais. Então, se apropria também do filme, você, né? Você, espectador. Isso é muito importante, né? Como cada pessoa vai se apropriar dos filmes, vai ter uma relação muito diferente. Eu estava pensando sobre isso um dia, assim, uma leve divagação, você me desculpa. Mas do quanto, Muriel, os filmes, tanto no documentário quanto na ficção, os filmes, eles nos ajudam a compreender a nossa própria história. Eu não estou falando só da nossa história social, da humanidade, cultural, não. Estou falando da nossa história pessoal, no seguinte sentido, né? Você já viu o filme, sei lá, Os Outros? Eu vi no cinema com o ex-namorado. Não, eu vi com os meus primos, a gente estava na casa da nossa avó. A gente vai organizando a nossa vida a partir dos filmes que a gente viu, né? E a gente vai organizando as nossas referências e a gente lembra com quem a gente estava, a gente lembra como foi receber aquele filme, ou sozinho no nosso quarto, ou na sala da casa da nossa avó, ou com um namoradinho, com um crush no cinema. Né? Os filmes também vão aprendendo a nossa própria curva de existência no mundo. Né? É muito louco. Agora um curta, é muito bonito. Isso é um curta maravilhoso. É um curta maravilhoso. Vamos fazer um curta. Olha. A gente vai entrevistando as pessoas. Enfim, as pessoas vão contando. Sobre filmes diferentes, né? Exatamente. Onde você assistiu tal filme. E a gente vai montando com as cenas. A partir do que as pessoas falam, a gente monta com cenas do filme, assim, faz esse diálogo entre o que elas estão contando e as cenas do filme. É massa, hein? Isso dá pra fazer um longa. A gente vai... Ai, gente, e agora as pessoas vão copiar a nossa ideia? A gente vai copiar. Não, gente, não copie. Eu estou indo agora registrar essa ideia na Biblioteca Nacional. A gente vai fazer. Vamos fazer. Então, vamos voltar para a história do Torre. O Torre é um ótimo exemplo dessa apropriação do real. O Torre, ele tem... Não é um filme que fala de ditadura militar. Vou falar rapidamente aqui para quem ainda não viu. Precisa muito ver, que é um filme maravilhoso, mas é um filme que fala de ditadura militar no Brasil a partir de um recorte específico, que é o presídio Tiradentes, que ficou conhecido como Torre das Donzelas, onde um grupo de mulheres ficou presa ali durante alguns anos. Então, falar de ditadura militar através deste recorte, né?
desse presídio, desse grupo de mulheres que ficou presas juntas nesse lugar. O filme começa, ele tem uma introdução com imagens de arquivo, mas ele respeita bastante esse, digamos assim, o encajamento das imagens, né? Tudo é feito de uma forma muito mais para o real do que para o ficcional. Alguns filmes, né, tem, enfim, transformam as imagens de arquivo de uma forma, enfim, muito mais livre, né? Reorganizam essas imagens de acordo com o que o autor, enfim, o criador quer. O criador de acordo com o que o realizador quer fazer. Enfim, tem uma... E eu quero que a gente chegue lá em algum momento. O Torre não, ele utiliza as imagens de arquivos de uma forma muito fidedigna, né? Essas imagens estão aqui com esse objetivo de falar sobre isso nessa introdução. Mas depois, quando a gente vai para o filme, de fato, quando a gente supera essa introduçãozinha ali, o filme tem um presídio recriado em estúdio, com direção de arte, né? Com celas minimalistas, enfim, alternando objetos que são objetos reais da época do presídio, com objetos completamente abstratos, como paredes de voal. Né? Então, você tem esses dois trabalhos ali. E você tem testemunho de mulheres, mas também atrizes reencenando trechos dessa memória. E elas mesmas reencenando também, em alguma medida. Exatamente, elas mesmas reencenando. Eu acho que é um ótimo exemplo, né, disso, que me leva a querer discutir essa questão da memória, né? Se toda memória é ficção. Você acha que toda memória é ficção? Eu tenho duas frases que eu gosto sobre isso. Uma é que eu ouvi, eu não sei de quem é, não posso dar os créditos, infelizmente, que a memória é uma ilha de edição, né? Não, eu sei de quem é, do nosso querido Wally Salomão. O Wally Salomão, nossa, maravilhosa essa frase, tinha esquecido. Deixa Beijo, Wally, por onde anda? E tem você já deve ter me ouvido várias vezes falar disso, mas acho que as pessoas podem não ter ouvido. Tem um cara, um sociólogo francês, chamado Pierre Bourdieu, que ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre a ilusão biográfica. E aí, o que é a ilusão biográfica? Quando você vai falar sobre si para alguém, quando você vai falar, por exemplo, sobre a sua trajetória, seja ela profissional, sobre a sua trajetória afetiva, pessoal e tal, você necessariamente edita algumas partes. Você corta algumas partes, você produz sentido entre ações, você encadeia eventos que não necessariamente ocorreram daquela forma. Você não cita alguns fracassos que você teve, você pula de uma parte para outra e depois você volta, né? Você vai montando e remontando, produzindo sentido sobre aquilo que você viveu. Que enquanto você estava vivendo, não necessariamente as coisas faziam sentido. Quando você estava vivendo, não necessariamente você estava refletindo sobre aquilo. Só que como aquilo passou, agora você olhando para trás, você olhando em perspectiva, você olhando feito uma planta baixa, você consegue elencar, você consegue escolher, você consegue sistematizar a sua trajetória. E aí você produz sentido sobre ela para narrar. Você narra de uma forma concisa, você narra de uma forma que faça sentido, você narra de uma forma linear. Né? E essa linearidade, né? Essa produção de sentido, esses efeitos de realidade que o Bourdieu vai chamar de ilusão biográfica. Então, me parece, né, que a memória, e uma vez eu estava lendo bastante sobre isso, que não é que você lembre do fato em si. Você não consegue, né? Nós, seres humanos, quando a gente não lembra do fato em si, mas a gente lembra da última vez que a gente lembrou daquilo. Entende? Então, eu não estou lembrando lá do que me aconteceu há 10 anos mais. Eu estou lembrando da última vez que eu lembrei daquilo que aconteceu há 10 anos atrás. Então, pode ser que eu esteja rememorando agora uma memória que tive há 2 anos atrás, sobre aquilo que aconteceu 8 anos antes. Né? Sabe assim? Então, você não lembra a memória em si. Você lembra a última vez que você lembrou a memória. Isso é incrível, porque aí você imagina que se você está lembrando essa lembrança, né? A última vez que você falou sobre alguma coisa, você estava com muita raiva.
Exatamente. Você estava contando sobre isso com muita raiva, com muito rancor. Imagina. Ou se você estava falando Exatamente. de uma situação que foi muito difícil para você, mas você até falou sobre isso com uma certa leveza naquele dia, porque você não queria problematizar, você não queria, né? Então, assim, é camada em cima de camada, né? Assim, Exatamente. você vai essa. Nossa, achei incrível isso. E para quem você está contando também, né? Para determinadas pessoas você conta a mesma coisa de formas muito diferentes, né? Não quer dizer que seja verdade ou mentira, mas assim, você está narrando a mesma coisa para o seu amigo, narrando a mesma coisa para sua analista, narrando a mesma coisa para o seu marido, para o seu companheiro ou companheira, né? Você narra de formas completamente diferentes, né? Então, como é que como a memória se esvai, né, entre os nossos dedos, mas ao mesmo tempo Muriel, a memória é o que nos torna humanos, né? É muito humana, né? Enfim, alguns animais até têm memória mais curta e tal, mas essa memória a longo prazo, essa memória que tá lá, coisas que a gente tinha 5 anos, que a gente mais ou menos lembra, e mesmo tendo 50, né, isso é muito do humano, né? Isso é muito, nos especifica também enquanto espécie. Dentro dessa cadeia, né, de animais, natureza e tal, além do polegar opositor, que o Jorge Furtado fala lá no Ilha das Flores, que é um belíssimo documentário, inclusive, a capacidade de produzir cultura, a capacidade de produzir distinção e a capacidade de lembrar das coisas é muito do humano. Então, é muito importante. A gente precisa também valorizar, né? Não só dizer, nossa, não serve para nada, você tá viajando, né? A memória te trai. Não é exatamente por aí, né? A gente também precisa entender a importância da lembrança, a importância da memória, a importância até de que, sei lá, sabe assim, uma coisa muito boba, tá? Mas que eu lembro que nas primeiras aulas de antropologia, a gente tinha isso. Antropologia nível 0, tá? Desculpa aqui. Pode soar bobo. Mas, inclusive, a memória, Muriel, de que se eu colocar a minha mãozinha, o meu dedinho, que hoje é um dedão, o meu dedinho na tomada, eu vou levar choque. Essa memória que eu tenho do choque que eu levei faz com que eu não vá fazer de novo. E essa memória me protege, me deixa vivo, né? Se eu coloquei uma mão no fogo uma vez e queimou e doeu, eu não vou colocar de novo, porque essa memória me protege. Essa memória faz com que, de alguma forma, eu continue vivo, sabe assim? As memórias são importantes para que a gente continue existindo enquanto espécie, né? Que a gente não morra. As memórias são importantes para que a gente continue produzindo cultura. As memórias são importantes para que a gente se enxergue enquanto grupo. A coletividade é muito importante, né? Ninguém é ermitão, ou quase ninguém é ermitão. Existimos enquanto grupo, né? Enquanto sociedade, enquanto brasileiros, enquanto, né, sei lá, estudantes que fomos em algum momento. Essa noção da coletividade, ela é também pautada na memória, ela é também pautada na história, ela é também pautada no percurso, ela é também pautada na trajetória, né? Sabe assim, a branquitude adora, lá vou eu enfiar a racialidade. Também, né? Porque nesse momento, e na disputa de narrativas também. Exatamente. O momento que a gente está vivendo é uma grande, assim, na minha humilde opinião, é uma grande disputa de narrativas, assim, sobre certos episódios do nosso passado recente, né? Então, assim, quando ou mesmo o passado longínquo também, né? Como a Mais Forte que a gente está fazendo, né? Você está claro, contando outra história. Com certeza. Estava falando especificamente dessa questão que a gente vive do grupo que está político que está dominando hoje, chamar o golpe de revolução, por exemplo. E as pessoas, se a gente não compartilha dessa memória coletiva, social, a gente não consegue disputar essa narrativa, a gente não consegue, né, dizer para as pessoas, não foi. Exatamente. Pois é, né? E é isso, né? Quem é que vai contar essa história que aconteceu há 40, 50 anos atrás? São essas pessoas que viveram, mas são essas pessoas que têm memória, né? Então é muito importante esses registros, muito importante essas observações, muito importante esses documentários, muito importante também outros espaços também, né? A Muriel, embora a gente esteja aqui falando num canal, né, de audiovisual e tal,
existem outras formas também de registro, e são muito válidas, né? Que o audiovisual não é a única ferramenta. A história oral, né? A história do povo africano é uma história oral, né? Que hoje, em 2020, a gente consegue, de alguma forma, registrar em filmes, registrar em imagens, registrar em cadernos, em livros e tal. Mas a história do povo africano, né, em diáspora, inclusive afro-brasileiros, é uma história oral, né? É passada de geração em geração, através da memória, né? Através da fala, através do não esquecimento. O não esquecimento é algo muito importante, é uma dimensão muito importante da memória que dialoga super com esses filmes que a gente fez, né, com os produtos que a gente fez. Voltando para essa questão do testemunho, e aí trazendo Torre das Donzelas, acho até que eu vou tentar fazer trazer um outro filme também para entrar nesse diálogo, que é o Pastor Cláudio, da Beth Firmagini, que no Torre, né, a gente tem tantos relatos e tantos depoimentos sobre episódios de prisão, episódios de tortura, que, enfim, essa discussão aqui não é, essa conversa aqui não é para a gente falar se aquilo que elas estavam dizendo naquele momento era verdade ou se era mentira, né? Não é essa a ideia. Na verdade, justamente refletir sobre esses recortes e tudo. A gente tem no Pastor Cláudio justamente ele contando sobre um assassinato, né? Ele mostra, ele até levanta e mostra como é que foi, que ele matou uma pessoa durante a ditadura militar, uma pessoa, né, que era um militante e tal. E aí a gente tem também o Ato de Matar, que é um filme de 2012, que é um filme que pede ali, né, para eles como é que era, né, durante a ditadura, como é que vocês faziam. E aí ele mais do que o relato, ele começa a reencenar. Um pouco o que o pastor Cláudio fez também, que ele não conseguiu só falar. Ele teve que levantar a cadeira, ele teve que mostrar, né? Era uma memória que transbordava o relato, né? Era uma memória que precisava de uma transcriação. No Torre, a gente não tem essa transcriação na fala delas exatamente, mas a gente traz isso através da ficção, né? Através daquela atmosfera que as atrizes dão esse corpo, né? Elas materializam essa memória, elas materializam um pouco o que está no discurso. Então, nesse sentido, assim, essas transcriações, elas fortalecem o testemunho. Um dispositivo totalmente ficcional que, ao contrário de enfraquecer uma suposta verdade, potencializa esse testemunho, né? Dá corpo, dá matéria para esse testemunho. Queria te ouvir sobre os filmes, sobre isso. Não, Helena também, né? Por exemplo, tem ali a cena da recriação, reconstituição da morte da Helena, que é uma cena muito difícil, né? Uma cena muito emocionante. Talvez seja um dos momentos mais difíceis e dolorosos de assistir do filme, né? Imagina para elas que reviveram aquilo, né? Sobretudo para a mãe que de fato lembra, né? Que de fato tem a memória de ter pegado o corpo da filha e tal e levado para o hospital. Eu acho que mais uma vez, tem um antropólogo chamado Marcel Mauss, que ele fala muito das técnicas do corpo, do quanto o nosso corpo é um veículo, é uma ferramenta importante na contação de histórias e é um veículo, uma ferramenta importante para a compreensão do outro acerca daquilo que você está dizendo. Né? Então, toda a sua gestualidade, toda a sua performance, ela é também veiculada, né, através do corpo, ela é também feita através do corpo. Então, acho que nesses filmes, né, tanto no Pastor Cláudio, quanto no Ato de Matar, até mesmo no Helena, essa questão da corporalidade é muito importante, porque é quase como assim, eu estava lá, eu lembro, foi assim. Né? E aí você tenta recriar, e aí você leva o seu corpo, você vai tomado por essa corporalidade, é como se você estivesse revivendo, e esse reviver, ele legitima que você esteve lá. Esse reviver legitima a sua narração.
esse reviver legitima as suas palavras, né? Que é um elemento absolutamente, né, ficcional, como você muito bem trouxe, né? Os atores fazem isso o tempo inteiro, mas quando você tem essa pessoa que viveu, né, essa pessoa que estava lá, trazendo essa corporalidade, trazendo essa memória na fala e no corpo, né, do como aquilo que a gente estava falando, né, que essa memória ela está impregnada não só aqui, mas aqui também, o nosso corpo, as sensações, né, os gestos. Essa performance ela é toda recriada, ela é toda refeita, ela volta de alguma forma. Essas recriações, Muriel, que você está trazendo, o que as três, né, tanto a Helena quanto o Pastor Cláudio, quanto do Ato de Matar, tem em comum não foram recriações feitas por mim, por você, né, por atores. São pessoas que, de fato, viveram algo muito semelhante àquilo ou algo muito semelhante àquilo. Né? Então, quando a gente coaduna, né, essas duas forças, a força da performance com a força da memória, né, a gente tem algo muito potente, a gente tem algo muito fidedigno, né? Algo que realmente toca, que é algo que realmente perpassa, transpassa e chega no espectador, e chega em quem está assistindo. Né? Nos aterroriza como o Ato de Matar, nos fascina, de algum modo, em Pastor Cláudio, e nos emociona em Helena. Com certeza. E é isso, né? Conseguir se apropriar do real, mas também se apropriar desses outros dispositivos para conseguir potencializar as narrativas, né? O cinema, retomando um pouco aquilo que a gente citou do João Moreira Salles, que o documentário serve para mudar o cinema e não necessariamente o mundo, a gente pode pensar em filmes de ficção que tem cada vez mais ficção, publicidade, né? Que tem cada vez mais se apropriado da linguagem documental para potencializar essas suas narrativas e entregar, né, uma experiência sensorial muito mais forte. Eles estão chamando agora, eu acabei de fazer um projeto que pedia isso, lá na emissora para a qual estou trabalhando, na Globo. Eles pediam um experimento social, né? Então, um documentário, mais do que, né, essa previsibilidade e tal do roteiro, eles queriam algo que não fosse previsto. Algo que a gente colocasse pessoas ali e as pessoas dialogassem a partir da provocação, a partir do dispositivo, a partir da fagulha, a partir da centelha, a partir do gatilho, a partir do trigger, né, para usar a palavra da moda, a partir do gatilho que nós, enquanto equipe criativa, que nós, enquanto cineastas, diretores, roteiristas, pesquisadores, propusemos, né? Iríamos propor ali. Então, esses dispositivos realmente têm sido cada vez mais apropriados, né? Por marcas como Natura, o Boticário, por grandes empresas, né? E mesmo em documentários, né? Mesmo documentários não, né? Mesmo em filmes, né? Em filmes documentais que partam ali de uma linguagem mais careta, de uma linguagem, vou usar clássica, tá? Não vou usar careta, uma linguagem mais clássica ali de talking head, ou seja, de cabeça de falante, essa questão ali do inesperado, desse dispositivo, dessa provocação da realidade, né? O que é o dispositivo? Nada mais é do que uma provocação da realidade. Algo que, se não fosse a interferência, a proposição do cineasta, do roteirista, não existiria no mundo concreto, né? No mundo real não existiria. É uma provocação da realidade, é uma proposta de imersão na realidade que o artista, né? Vou chamar assim, que o artista vai fazer. Essa proposta de imersão na realidade, essa proposta de deslocamento da realidade, essa proposta de bagunça, né, talvez, do social, do campo real, material, ela potencializa justamente, né, porque ela revela muito, ela sempre revela muito. Né? O dispositivo que a Suzana, que o Nuno, que a gente também, tá? Que a gente criou no Torre das Donzelas, revelava quem era cada uma daquelas mulheres. A Dulce Maia, que é uma das primeiras mulheres a entrar no nosso experimento, né, social, se emociona muito, fica totalmente paralisada. Outras não, outras já entram ali de solo. Então, revela a personalidade, revela quem é aquela pessoa. Né? É uma dimensão que a gente pode utilizar para revelar, para demonstrar quem são aqueles personagens que a gente está tratando. Né? No Torre revelava como que elas lidavam com a própria memória também, né?
Verdade. Enquanto a Guida vai, deita na cama, se emociona, diz, essa era a minha cama. É óbvio que aquela não era a cama dela. Aquilo era um cenário totalmente criado, assim, mas ela embarcou tão completamente naquilo, assim, né, que ela olhou e falou, essa era a minha cama. E sentou, deitou no travesseiro, ajeitou o travesseiro. Né? Mas a gente provocou também. A gente fez o mapa mundi com recorte de revista. Não, a gente provocou. Claro. Mas a Dulce Maia entrou e falou: nossa, isso as lembranças são muito fortes. Assim, ela entrou, ela se apropriou da memória de uma outra forma. Tiveram outras que falaram: não era nada assim, não era assim, não. Tipo, negando essa memória ou se confrontando com essa memória de uma certa forma, né? Enfim, lidando com essa memória de outras formas. Era ótimo quando elas discutiam, né? Não, a tia Maria dormia aqui, ó. Dormia aqui, nesse colchão. Era um colchão que só estava jogado lá. Isso a gente não provocou nada. Só estava jogado por inoperância da nossa equipe. Tia Maria, quem? Gente, faltou uma. Não, era aqui que ela ficava, gente. Era aí, com certeza. Realmente, essa apropriação, né? Exatamente. E vem cá, falando então, a gente falou disso, assim, acho que o resumo um pouco do que a gente lidou até agora não necessariamente a gente pode dizer que documentário, que a memória é ficção, mas ela é sempre um recorte, ela tem camadas, ela traz, enfim, ela vai sendo construída e reconstruída a partir de uma elaboração do real. E que o documentário se apropria do real, mas também da ficção para potencializar suas histórias. Você acha que tem tema proibido para fazer isso? Você acha que... Não sei se proibido é a palavra, mas assim, delicado. Você citou Helena, que é um filme sobre o suicídio da irmã da diretora, né? Um filme totalmente em primeira pessoa, mas que o filme ele trabalha as imagens de arquivo junto com uma série de... Ele tem uma coleção de objetos ali, né? Imagens de arquivo, testemunho, imagens sensoriais, tudo em função dessa narrativa para criar uma narrativa bastante delicada. A recriação, nesse caso, é muito pontual, eu acho. Né? Sim, E aí a gente tem agora, por exemplo, séries, né, séries documentais que as pessoas estão falando muito, assim, sobre true crime, tudo que utiliza a recriação. Tá todo mundo querendo. Não é? Todos os filmes estão querendo true crime, tá uma loucura. Então, que utiliza a ficção como uma atmosfera para recriar aquilo e tudo. Alguns sim, outros não, né? Tem, sei lá, alguns que não vão. Você acha que a gente precisa ter cuidado com certos temas para lidar com essas fronteiras de real ficcional, ou pelo menos utilizar o ficcional para potencializar o real? Acho. Talvez eu, enfim, vá na contramão do que muitos pensam. Mas eu acho, Muriel, que todo documentário é um pacto entre o documentarista e as pessoas que ele vai representar, né? Eu acho que a gente precisa ter muito respeito às subjetividades das pessoas. Acho que a gente precisa ter muito respeito a quem a gente vai representar. Claro, a gente não precisa dizer todas as nossas escolhas ali na hora, né? Quando a gente vai conversar numa primeira entrevista de pesquisa, por exemplo. Até porque a gente possivelmente ainda está escolhendo, ainda está entendendo o que vai ser daquele universo. Mas eu acho que é muito feito, eu acho que os filmes que mais funcionam para mim, né, são os filmes feitos em parceria, são os filmes feitos com um pacto que respeite a subjetividade do outro, são filmes que são feitos sempre entendendo os limites do outro, são filmes feitos sempre entendendo para quem é o público-alvo, para quem a gente está contando aquela história, né, para quem a gente está endereçando aquela mensagem que o filme quer passar, se o filme tiver uma mensagem a ser passada. Todos os documentários, né, mesmo de pessoas que já faleceram, que eu trabalhei, né, ou que eu pretendo trabalhar a partir de agora, eu sempre quero fazer um pacto. Olha, vamos falar sobre esse tema, mas vamos falar sobre esse tema dessa maneira aqui? E aí vai depender. Tem pessoa que não vai embarcar. Se a pessoa não quer embarcar, não tem filme. E tá tudo bem, né? Eu acho que a realidade é soberana,
né? Muito mais do que a arte, muito mais do que o cinema. Eu acho que a gente precisa respeitar o ser humano, acho que a gente precisa respeitar os limites das outras pessoas. Né? A gente não pode sair se apropriando de tudo sem uma autorização, sem um pacto, sem uma conversa, sem uma ampla pesquisa. Até mesmo a dimensão do afeto é importante, pelo menos para mim, para a construção de bons documentários, sabe? Eu não gostaria de trabalhar, na verdade eu não vou trabalhar num filme que assim, eu não tenho autorização de ninguém para fazer. Ninguém daquele grupo que eu vou trabalhar, não tenho autorização de ninguém quer falar com a minha equipe, ninguém quer trabalhar comigo, ninguém quer embarcar na aventura, ninguém quer embarcar no pacto, ninguém quer embarcar no dispositivo que eu criei. Como é que eu vou fazer um documentário assim, sabe? Eu acho que o documentário, a Suzana sempre dizia isso muito pra gente, né? Depende muito do outro. A gente depende do outro para fazer. Na ficção a gente depende, claro, mas talvez a gente dependa menos, né? Eu pago ali uma grana para cada pessoa e tal, ali peço, se for um filme sem dinheiro, mas no documentário eu preciso que o outro me dê, porque essa é a matéria-prima, né? Que o outro esteja disposto a me dar, que o outro esteja disposto a trocar, que o outro embarque na minha narrativa, que o outro embarque na minha proposta. E acho que os limites estão muito daí. Né? Os limites vêm muito daí, não necessariamente de um tema, meu Deus, não posso falar dessa forma, mas entender, olha só, a gente vai recriar isso, a gente vai usar esse arquivo seu que você tem, tá? Por exemplo, da família do Mussum, né? Esse arquivo que a gente tem, que a gente já tá aí na internet para quem quiser ver, a gente vai usar de uma outra forma, a gente vai deslocar, a gente vai colocar uma música de um com uma imagem de outro, a gente vai fazer críticas pertinentes. Vocês estão juntos nessa? A gente pode fazer? A gente pode ir até aí? Confia na gente? A gente vai mostrar um pouco para vocês antes? A gente vai fazendo junto também? Claro, né? Muitas decisões a gente vai tomar na ilha, muitas decisões são decisões estéticas mesmo, que não necessariamente vão perpassar ali por essa relação com os meus personagens. Mas acho que, vou usar essa palavra de novo, acho que esse pacto precisa ser feito. Se esse pacto tiver sido feito, eu acho que não tem nenhum tema que a gente não possa falar. Legal, você me lembrou nosso grande mestre, Eduardo Coutinho, que isso tudo que você falou me lembrou ele, no sentido dele falar que, na verdade, o que ele filma é uma relação, né? E é engraçado o Coutinho, se a gente olhar a obra do Coutinho em perspectiva, né? Ele começa com o Cabra, não sei se começa com o Cabra, mas o Cabra é um filme, enfim, talvez um marco ali da carreira dele, que o Cabra tem momentos de recriação, porque utiliza, né, um filme que seria feito antes, em que os próprios personagens interpretam, né, eles mesmos, um ou outro que muda e tal, que era para contar a história lá, enfim, do João Pedro e tal. E aí ele vai secando, né? A obra do Coutinho vai prendendo de tudo. Que ele é uma inspiração muito forte para mim nesse sentido. Assim. Os últimos filmes, por exemplo, eles não têm nem trilha sonora, que é uma coisa que eu sonho fazer um filme sem trilha nenhuma. Ele vai largando, né? Todos esses elementos, assim, porque é verdade. Falei do Cabra, que tinha entrevista, recriação, aí depois você tem filmes como Boca do Lixo, que é um filme muito, fala sobre, enfim, sobre, né, pessoas que vivem no lixão ali, de Caxias e tal, e tem um uso muito forte da trilha sonora, em vários momentos. Ele se apropria do que as pessoas estão ouvindo e utiliza isso como camada narrativa no filme. Não lembro se no Babilônia ele faz isso também, mas no Babilônia você tem também alguns elementos. Ele vai indo até chegar nos últimos filmes que não tem nada e o ápice não tem nada além do testemunho, né? Fica ali no testemunho para chegar nessa relação que é a relação que acontece ali entre eles. Mas isso não necessariamente implica que esse documentário é mais purista no sentido do real, né? Porque o Coutinho nunca esteve interessado se aquilo que as pessoas diziam era realmente verdade ou não, né? Zero. E a gente também precisa falar aqui, né, brevemente, da importância dos pesquisadores nos filmes dele, né? Porque ele só encontrava com os personagens, né, no dia, né? Os pesquisadores é que desenvolviam essas relações e tal. Ele tinha também umas dinâmicas ali muito, muito interessantes. Mas isso que você está dizendo, né? Eu não tinha pensado sobre isso, Miriam. É muito curioso, né? Até porque a Babilônia também. A Babilônia
o Babilônia tem, não necessariamente um dispositivo, mas tem um recorte, que é aquele dia, né? Aquele o último dia do ano para o primeiro. Passagem de 99 para 2000, né? Edifício Master, aquele espaço, jogo de cena, questão da verdade, né? E sei lá, e aí um dos últimos, né? Sobre a juventude ali, né? Ele realmente ele vai jogando, vai deixando esses aparatos de lado e vai entendendo, vai ficando só nessa relação, né? Focado só nessa relação. As canções e últimas conversas, acho que são os dois últimos, que são absolutamente só na relação, assim, não importa, não tem, né, não tem imagens de cobertura, né, não tem nada, só fica ali. Momentos observacionais, é só o que está ali, assim, não tem dispositivo, não tem nada. É só ali, ó, esse diálogo. Mas é isso, não necessariamente a ausência desses elementos implica num testemunho absolutamente realista, assim, não importa muito, né? O que importa é essa relação. Então, enfim, quis trazer esse exemplo para dizer que essa questão do real e do ficcional nem sempre depende desses elementos clássicos da ficção, como a recriação, que foi o que a gente trouxe aqui, enfim, performances, imagens. Às vezes é simplesmente o que você estabelece ali, né, dentro do combinado ali. Tipo, é isso, quero ouvir pessoas sobre determinado assunto sem nenhuma preocupação. Agora, voltando, quando a gente faz isso, quando a gente está em temas, né, que são temas que implicam uma história uma história social, histórias de minorias sociais, histórias do próprio país, biografias. Aí isso tá acabando, isso? Nosso tempo? Não, chegou aqui uma mensagem para mim. Aí, enfim, isso muda, essa relação muda, né? A gente acaba partindo para um recorte para dar conta um pouco dessa realidade, né? Eu queria ler para você um trecho que eu acho super forte de um filme, é um curtinha que eu amo, chamado Morte a Vignoli, eu não sei pronunciar direito, é um filme de 1999, em que o narrador, ele é um filme sobre a morte da filha do diretor que está fazendo o filme, né? E aí ele tem uma hora assim que ele fala isso aqui, ó. E se a verdadeira vida estivesse em outro lugar? Se perder, enfim, nas espirais da ficção até achar o tangível, mais verdadeiro do que a verdade, com as suas pulsões frias e desejos abstratos. Eu gosto dessa ideia que ele fala, né, de se perder nas espirais da ficção até achar o mais verdadeiro do que a verdade. Eu acho que já com isso ele já diz assim, né, que na verdade que essa verdade não é uma verdade, né? Se existe algo que é mais verdadeiro do que a verdade, é aquilo que faz sentido para a gente, né? É aquilo que realmente faz sentido para a gente e não aquilo que está posto como real. Eu acho que essa frase aqui me motivou. Nossa, é brilhante. Depois me passa a frase, é brilhante. Eu vou te mandar o filme é muito forte, é muito bom. Tá. Eu acho que essa frase que me motivou a ter essa conversa, até para discutir isso, né? Que verdade é essa que a gente está buscando com esses filmes, sabe? É uma verdade que faça, acho que a resposta está um pouco nessa frase, é essa verdade que faça sentido para a gente, né? Para a gente, para as pessoas que a gente está representando, né? Exatamente, para a gente enquanto realizadores Total. Colaboradores, retratados, biografados. Total. Eu acho que se o filme não fizer sentido para quem está sendo representado também, né, eu acho complicadíssimo, né? Imagina, né? Não me vejo representado ali, nada do que eu sou tá ali, isso, né? Não faz sentido para mim. Então acho que é isso, tem que fazer sentido dentro daquela lógica interna daqueles personagens, daquele grupo, daquele tema, daquela cultura, né? E dentro dessa relação também estabelecida entre pesquisadores, roteiristas, diretores e esse grupo, né? Esse grupo do filme, ou mesmo uma pessoa, né? Se for uma biografia, por exemplo. Acho que faz todo sentido.
E se alguém, que essa é uma frase que eu acho que a gente ouve muito, né, como realizador, se alguém olha e fala, ai, mas não foi nada disso que aconteceu, na verdade não era nada disso, na verdade fulano não era assim não, na verdade, que verdade? Para aquela pessoa faz sentido esse ponto de Exatamente. vista, esse testemunho e assim, enquanto você não estiver esbarrando no outro, né? Essa é a verdade que importa. Que aí também dá para falar uma coisa. Isso é muito comum mesmo em documentário, né? Não foi nada assim, não, como ela está falando, não. Mas ela está falando daquela forma. Então, para ela faz sentido. E nós, como documentaristas, respeitamos essa perspectiva dela, né? Ela é personagem, não você. Porque é isso. Se a gente só tentando fazer uma retrospectiva aqui de tudo que a gente falou, se a gente assume que o real do documentário, na verdade, é um recorte, né? Por isso tem essa coisa de verdade, na verdade, não sei se verdade ou não, mas é um recorte. Se a gente começa, né? Se a gente amplia para as pessoas, se a gente consegue dizer para as pessoas que, na verdade, o documentário é um recorte de uma realidade, que como recorte ele não dá conta de tudo, e a partir disso que o testemunho, né, ele é uma memória elaborada, e a memória, sim, ela traz camadas, e ela traz a memória da memória, a memória da última vez que eu falei sobre isso, como você disse, e se a gente também traz para as pessoas de que esse recorte, esse testemunho, na verdade, são frutos de uma relação que faz sentido para aqueles dois, para o realizador e para o entrevistado, essa discussão do real, ela começa a se ampliar, né? Assim, a gente está... Nossa, fez uma ótima retrospectiva. Tô chocado. Arrasou. Eu tô aprendendo com você, amigo. Esse é professor. A gente não falou de imagem de arquivo, mas tudo bem. Acho que era para... Não, se quer falar, vamos falar. Por isso que eu tinha convidado também o Ítalo como montador, que não veio. Tá, Ítalo? Você não tá aqui com a gente? Não pôde? Acho que... é que eu não sei também como é que a gente pode abordar essa questão das imagens de arquivo, né? Até que ponto ressignificar tudo isso para construir uma história nova? Se isso é tão importante, essa discussão, né? Assim, porque a imagem, ela traz essa carga da realidade também, né? Muito forte, né? Uma fotografia, né? Ela é ali como é que eu posso dizer? Ela é uma prova. Ela é utilizada muitas vezes como prova, né? Você vê que sei lá, no true crime e tal, as imagens de arquivo, né, elas são utilizadas como um veículo de investigação, de prova, de tudo isso, assim. Até que ponto a gente consegue embaralhar essas coisas todas e não prejudicar certos temas? Ou, dependendo do tema, não dá para fazer isso? Não sei, o que você acha? Eu acho que tem várias coisas aí. Eu lembro de uma vez que quando a gente achou aquelas imagens da Jessie Jane, né? A gente foi num especial, uma coisa maluca. Eu lembro que o cara dizia, né? Clóvis Molinari dizia: o Super 8 nunca mente. Aí eu fiquei, como assim o Super 8 nunca mente? Em que contexto essas imagens também, Muriel, foram produzidas, sabe? Assim, né? As imagens falam da verdade, mas, né, podem ser uma perspectiva da verdade, podem ser uma parte da verdade. Eu acho que isso também deve ser levado em conta, né? Isso também deve ser posto sobre a mesa, né? Essas imagens de Super 8, né? Lindas, que a gente descobriu depois que a Nélissa Pereira conseguiu entrar no presídio com uma câmera escondida, né? Então foi algo totalmente fortuito, não foi algo exatamente pensado antes e tal. Ela tem aquelas imagens belíssimas da professora Jessie Jane quando estava presa com sua bebê, né? Num presídio no Rio de Janeiro e tal. A questão da ditadura militar, só para as pessoas terem esse conceito que a gente está falando, né? Durante a ditadura militar, a Jessie Jane, professora da UFRJ, ficou 9 anos presa no Talavera Bruce por ter tentado sequestrar um avião. E ela engravidou na prisão, ela foi a primeira
acho que teve a primeira visita íntima no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Casou na prisão, teve a visita íntima, engravidou, teve a bebê e amamentou durante 9 meses, eu acho. Alguns meses. Então, o Michel está falando dessas imagens, desse momento, né? Que é um momento tão íntimo, mas ao mesmo tempo que traz uma história, retrato do nosso período ali, da ditadura militar. É dela, mas é de todo mundo aquilo. É de todo mundo. E as imagens, mesmo o arquivo, né? A gente consegue manipular facilmente o arquivo também, né? Porque se eu recorto, né? Se o arquivo tem 2 minutos, e aí eu tenho 2 pessoas brigando, por exemplo, e eu só mostro, e no final eu tenho uma reconciliação, mas eu só mostro a briga, eu só mostro 30 segundos, né? Olha só, não estou mostrando tudo, não estou mostrando que teve uma reconciliação, não estou mostrando as pazes que foram feitas também, né? Essa reconciliação e essa conexão mesmo que foi retomada, né? Essa relação fraturada e que foi retomada. Eu acho que existe também um estatuto das imagens, né? Que precisa ser questionado. Sabe, assim, eu lembro que na comunicação a gente estudava muito, né, nem fiz comunicação exatamente, mas eu lembro que nas aulas de comunicação que eu fiz, falava-se muito sobre isso, do estatuto das imagens. Como é que a gente questiona a produção, como é que a gente questiona o contexto, como é que a gente questiona quem estava realizando, né? Como é que a gente questiona o tempo que a gente está vendo daquilo, né? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, né? A gente só tem um fragmento. Eu acho que tudo isso também precisa ser posto à mesa, né? Acerca dessa questão da verdade, né? Acerca da veracidade. Uma imagem descontextualizada pode produzir uma grande hecatombe na vida das pessoas. Está acontecendo essa semana com uma amiga minha, que, enfim, depois eu te conto. Mas, enfim, que uma imagem descontextualizada dela num determinado espaço fez com que toda a carreira dela, toda a militância dela, tudo que ela fez esteja sendo questionado. Uma imagem descontextualizada. Porque a imagem em questão foi gravada anos antes de um fato acontecer. Entende? Então, acho que muito disso também precisa ser posto sobre a mesa, né? Essa veracidade das imagens, o estatuto das imagens, a importância, não estou dizendo que não seja, tá? Estou dizendo que isso também precisa ser colocado sobre a mesa. Eu lembrei de um exemplo aqui, eu ouvi algumas críticas. Bem, o Democracia em Vertigem, o filme da Petra Costa, feito pela Netflix, ele foi acusado, né, de ser pura ficção, abre aspas, pura ficção, por enfim, Pedro Bial lá, uma galera mais liberal falou isso sobre o filme. E aí, eu estive também numa outra discussão, uma aula, enfim, sobre imagem de arquivo, em que as pessoas também bateram muito no filme por ter usado a imagem lá da guarda indígena, uma imagem da guarda indígena, em que eles carregam, né, um indígena num pau de arara. Porque essas imagens, na verdade, primeiro que elas são imagens que têm um contexto muito purista para quem trabalha com imagens de arquivo, porque são as únicas imagens em movimento em que você prova que houve pau de arara no Brasil. Não existem outras imagens enfim, na produção audiovisual brasileira que provem isso. Você tem capa de jornal que fazia desenho, né? Acho que até pode ter até uma outra fotografia, mas imagens só essas. Mas, ao mesmo tempo, aquele indígena estava recriando uma situação. Era um desfile da Guarda Militar Indígena, né, em que eles estavam se formando, era a formatura dessa guarda, e aquele indígena passa ali naquele pau de arara, recriando uma situação em que, demonstrando que eles estavam prontos para fazer. E a Petra Costa pega essa imagem, coloca lá no Democracia em Vertigem, no momento em que diz, olha, como era a ditadura militar no Brasil. Então, isso... Cara, eu nem sei o que dizer. Teve muita discussão, assim, eu ouvi algumas críticas nesse sentido, de que, assim, tudo bem você, você fazer uma reapropriação da imagem, que é isso que você está dizendo, dentro de um contexto ou de várias imagens juntas, mas, às vezes, uma imagem deslocada
né? Ela pode contribuir para uma crítica ou potencializar até uma crítica do filme, né? Eu não sei o que eu faria no lugar da Petra. Eu não sei se Eu talvez também não. de fato, assim, acho que ela quis usar uma imagem menos já... Porque assim, o conjunto de imagens que a gente tem disponível para falar de ditadura militar, ele é limitado e Absolutamente limitado. a gente fica sempre ali, né, naquela coisa das mesmas imagens. Então, é um Uhum. drama também para quem quer falar sobre isso, como falar de uma forma diferente. E aí você pode misturar, reembaralhar, recriar tudo isso, mas que talvez seja um caminho também perigoso, assim, né? Porque se você vai botar a gente, enfim, misturar tanto essas imagens que aí outras pessoas podem dizer, bem, mas isso é totalmente ficção. Isso daí não aconteceu, essas imagens estão Uhum. completamente manipuladas. Ninguém Uhum. apanhava desse jeito, o ritmo de tortura não era esse. Você pode também ir para esse caminho porque as pessoas têm um purismo com a imagem. Agora, você também pegar uma imagem que não era exatamente aquilo, colocar num contexto dos pais dela que sofriam com a ditadura militar, numa grande capital, de uma coisa que aconteceu lá em Minas Gerais, né, da Guarda Indígena, que tinha essa função de adentrar o Brasil. É uma crítica muito pertinente falar sobre essa Guarda Indígena, falar do ponto de vista dos indígenas que sofreram na ditadura é muito Não, importante. muito fascinante. E pouquíssimo falado, né? Exatamente. Vocês fizeram um filme, né, que acabou de ganhar prêmio, inclusive. O Mas Amnistia? Hã? O Amnistia? Ah, não, o A Mãe de Todas as Lutas. É. Foi o Amnistia que eu curtinha, da Suzana também Sim, fala um pouco sim. sobre isso. E ali no Amnistia tem todo um trabalho de manipulação dessas imagens, É né? lindo o que vocês fizeram lá nesse curto, é lindo. Na verdade, é um trabalho bastante do Ítalo, assim, essa coisa da recriação das imagens, da reapropriação, de trabalhar os tempos do arquivo, né, as repetições, principalmente, né, de você repetir as mesmas imagens, enfim, acho que também adoro esse trabalho deles, muito forte, muito importante, o trabalho dele e da Suzana. Agora, é isso, assim, enfim, a mesma pessoa que criticou esse filme da Petra criticou também o Amnistia, dizendo que era uma salada de imagens e tal. Porque tem esse purismo, né, do arquivo, assim, sabe? Da imagem de arquivo ser considerada como uma prova, como um Uma diamante, pérola. como uma pérola, exatamente, né? E aí eu não sei, assim, eu não sei, talvez eu seja um pouco assim também, né? Acho que a gente precisa exercitar mais esse trabalho artístico com os arquivos, sabe? Concordo. Pra gente conseguir. Tem um arquivo em cartaz, né? Tem algumas pessoas dando oficinas sobre isso. Eu sei que sempre tem, né? Sempre que tem um arquivo em cartaz, tem oficina de como trabalhar com imagens, né? Onde eles ensinam e uma galera faz uns curtas assim, né? Em pouco tempo e tal, com o arquivo do Arquivo Nacional, que é incrível, maravilhoso, genial, disponível. Então, existem várias maneiras, né? Da gente se apropriar disso. Mas eu Eu acabei acho de ter fascinante. discussão para um outro lugar também, né? Você estava falando das imagens da Jessie, de pensar que essas imagens foram produzidas dentro dentro ali de um espaço, de um tempo, de um modo de produção que a gente também não se dá conta, né? E aí a gente fica muito preso a esse significado ali produzido, né? Sem tentar ampliar um pouco essa... E como é que você acha que a gente consegue sair disso, assim? Como é que você acha qual seria o caminho para a gente se apropriar mais das imagens? Eu não faço ideia. Eu me aproprio, para mim não é uma questão. Mas aí, para mim, né? Não importa, foda-se eu. Não sei, Muriel, qual seria o caminho para que as pessoas deixem de ser menos puristas, deixarem de ser menos puristas? Eu não sei, eu acho que tem essa força, assim, né? Uma imagem, sabe? O velho clichê, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que isso está dentro do estatuto da imagem mesmo, dentro da força da imagem e tal. Eu lembro que bastou uma palavra para convencer a Suzana de que a gente precisava comprar e ir atrás dessas imagens, né? Do tipo, nossa, olha aqui, olha aqui, é uma mulher presa na cadeia, a gente tem imagens disso. Assim, a gente pulou na cadeira, né? A gente que faz audiovisual
A gente conta a história com imagens e com sons, né? Então, acho que por isso que a gente dá muito valor a isso. E quando existe algo que já foi produzido, né? Algo geralmente antigo, ou mesmo que não seja antigo, né? Algo que já foi produzido e que a gente curta esteticamente, que a gente curta tematicamente, a gente dá muito valor àquilo, a gente não consegue se desvencilhar, a gente não consegue deslocar sentidos, a gente não consegue macular. Eu acho que é isso, talvez a gente tenha medo de macular. E não, né? É um arquivo. Porque tem também uma coisa de que o original ele não vai se perder, né? O original ele vai continuar lá. A gente só vai trazer e fazer nos reapropriarmos daquilo, né? Mas o original, né, puristas, continua lá. O arquivo lá dos indígenas na marcha continua lá. A gente usou parte dele para esse filme, para esse projeto, que a gente está falando desse recorte, dessa apreensão, dessa maneira criativa de lidar com esse arquivo. Se você quiser consultar o original, tem lá na fonte, tem lá no final, tem excerto tal, foi tirado de lugar tal. Se quiser procurar, bate, pega o telefone, vai lá, bate, manda um e-mail. Né? Se você quiser ver a imagem real, purista, não sei onde, vai lá, manda e-mail, vem a lista. A gente né, que trabalhou com imagem de arquivo, né, nos projetos que a gente fez, é um trabalho desgraçado, a gente saber de onde saber quanto saber se vai comprar, se vai ter grana e tal. E a gente coloca lá, pertence no final do filme, né? A gente tem que colocar. É lei, você coloca lá, pertence ao arquivo tal, a gente já dá o trabalho lá pro purista. Querido, vai lá, essa imagem, ó, pega lá a ficha técnica do filme que vai estar lá. Aí você vai lá, bate no lugar, pede, eles gravam em DVD para você, porque já fizeram muito isso para mim. Gravam em DVD, um pendrive, imagino agora. já tô velho também, esse foi 2013, 2014. Acho que agora é só pendrive, download, digital. Na época a gente tinha DVD, né? Tem que pagar com DVD. Com DVD. Tinha que levar o DVD. Tinha que levar o DVD. Tinha que levar, óbvio. Tinha que levar o DVD. E às vezes demorava dias para você voltar com o DVD, porque não era simples também, né? Não, tem o Cian agora, que é lá no Arquivo Nacional, que é uma plataforma deles, que tá, enfim. Olha aí, não sabia, tá? Agora tá high-tech. Tá super high-tech, dentro das limitações deles, né? Mas acho que essa liberdade que você está falando, acho que ela vem também de uma liberdade artística, uma segurança do artista, do realizador, sabe? Você me lembrou muito um filme que eu vi, acho que, eu não sei se, agora já estou confusa, porque para mim a pandemia virou um grande ano que eu não sei mais o que é ano passado e o que é esse ano. Eu vi um filme do Carlos Adriano, que é um realizador bastante experimental. Ele fez um filme em que ele remonta as imagens do último filme do Ozu, que é assim um dos grandes mestres do cinema japonês. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu não consigo nem falar. Que, assim, que coragem, sabe? De você... Coragem. Né? Claro, o filme é enorme. Ousadia. Né? Ele transformou num curta, então tem lá, enfim, ele mistura com imagens que ele produziu, com imagens do filme. Passada. Não, é assim, exatamente de uma... Mas o Carlos Adriano tem uma obra que já lida, né? Acho que facilmente com essa questão da experimentação. Os filmes dele têm uma fronteira ali entre artes visuais e audiovisual. Então, assim, ele tem já acho que ele tem esse empreendimento, assim, acho que isso vem da segurança. Eu acho que sim. E acho que o pessoal da música, por exemplo, Muriel, já faz isso há muito tempo, né? Eu estava conversando com um cara da literatura também, ele faz isso, eles chamam de mashup literário. Tem uma galera que já está na música, sim, o tempo inteiro, é corriqueiro. Todos os artistas fazem, né? Quem não faz é que fica para trás. Eu acho que nós no cinema a gente ainda não, né? A gente não deu esse passo. Mas você tem razão, talvez tenha a ver com segurança, com fruição artística, com liberdade artística, com desejo também de se apropriar de imagens do outro, né? Porque tem isso também, né? Não, eu quero ter feito. Imagina, todas as imagens do meu filme foi a minha equipe que captou, foi meu diretor de fotografia, né? E ali não, ele está propondo um outro jogo, está propondo uma outra dinâmica. Eu acho que esse compromisso artístico também responderia muito a essa questão. É curioso, né? Eu estava ouvindo uma reapropriação ontem de tarde,
uma reapropriação da música do molejo. Não era amor, era cilada. E aí a artista fez uma outra coisa, pegou essa ideia da música, né, e transformou numa outra coisa, uma música super pop, assim, baladinha, muito gostosa a música. Foi curioso. Não, foi a Manu Gavassi. Cara, eu vi uma apresentação do The Voice de alguém cantando também um pagode que eu não consigo mais parar de cantar. E ficou super lindo, assim, super lindo, enfim. Mas Então, mas não era só recriar, e não era esse da Manu, por exemplo, não era só pegar a letra e colocar num novo arranjo. Era pegar trechos da letra e fazer uma outra. Era pegar a ideia da letra, que não era amor, era cilada. Ela pegou essa ideia e aí alguns trechos se repetem e outros não. E ela coloca elementos em francês, coloca coisas sem sentido em francês e diz no final, não era amor, era tédio, né? Tem muito a ver também com essa geração Y, com esse tédio da pandemia. Ela se reapropriou dessa música e a refez, a recriou a partir das referências dela. Quando uma mulher branca de 20 e poucos anos paulistana, ela pegou essa ideia, não era amor, era cilada, de homens negros da periferia do Rio de Janeiro da década de 90, e fez uma outra coisa. Eu achei interessante nesse sentido. Muito legal. Queria, então, já encerrar, assim, ir caminhando para a gente encerrar, mas pensar, só, enfim, te pedir uma última reflexão. A gente falou o tempo inteiro do real, da fronteira do real, do ficcional potencializando o real, recriação de imagens, de testemunho. Queria fazer um exercício contrário agora, pedir para você falar do seu filme que você está fazendo, A Mais Forte, que é um filme que parte do real, mas você vai para a ficção. E aí, o quanto do real que você vai levar para o filme para potencializar essa ficção? Você já pensou sobre isso? Qual que é o seu compromisso com o real nesse filme? Enfim. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, antes de falar do que eu estou realizando, junto com você, vou falar do filme da Laís, do A Viagem de Pedro, que passou na Mostra e agora vai passar na Mostra de São Paulo, vai passar agora no Festival do Rio. Acho que você não vai conseguir ver, você não vai estar no Rio. Bom, a Laís, é consenso, Muriel, entre os historiadores do Brasil, que o filme Independência ou Morte, feito na década de 70, eu não lembro qual realizador, a gente pode pesquisar aí, protagonizado pelo Tarcísio Meira, pela Glória Menezes, é consenso entre os historiadores que aquele filme é uma aula de história. Tudo que aconteceu realmente está naquele filme. Os cenários, né, foi gravado no Museu Nacional, que recentemente pegou fogo, infelizmente, né, estão tentando remontar. Os diálogos, as locações, os figurinos, as situações, as tramas, as relações entre os personagens, aquilo ali é a realidade. E aquilo ali foi feito, né, de uma forma ficcional, mas com apuro, com interesse muito grande é a realidade dos fatos da história brasileira. Né? A gente tem uma série de livros de história sobre isso, a gente tem uma série de documentos, né? Não exatamente imagens do movimento, mas documentos acerca daquele período. E os realizadores, os pesquisadores, né, os roteiristas, se apropriaram daqueles documentos e quase que escaletaram os documentos, né? Quase que escaletaram, ou seja, transformaram em cenas as tramas do Brasil contadas nos livros de história. Beleza, é um filme massa, os historiadores adoram, é um filme que circulou bastante, passa até hoje no Canal Brasil. Me parece que foi um ponto de virada assim, na carreira do Tarcísio Meira, né, ali como Dom Pedro. Massa, o filme foi feito. A Laís, né, o Cauã Raymond chama a Laís para fazer a biografia do Dom Pedro. Cauã Raymond, o ator, estava muito interessado na figura, no personagem histórico, e queria fazer um filme sobre isso. A Laís falou, massa, vamos nessa. Mas você sabe que esse filme já foi feito, né? Se chama Independência ou Morte, foi feito lá na década de 70 com o Tarcísio Meira. E aí ele falou, não, mas eu quero fazer, Laís, vamos fazer da nossa forma e tal. A Laís falou, não tem interesse. Desculpa, esse filme já foi feito. Ela falou na cara dele. Ela contou isso numa residência artística que eu fui com a Mais Forte, justamente. Ela contou isso, ela falou que não tinha interesse. E aí ele falou, mas tenta aí. Aí ele deu a biografia do Dom Pedro para ela. Aí ela leu, assim, falou, cara, isso já foi contado, não tô afim. E aí a biografia, né, a biografia grande dele vai desde o nascimento até o exílio dele em Portugal. Ela falou, opa, tem algo aí. Esse exílio aí eu não conheço. Conheço a história dele aqui no Brasil. Só que eu sou brasileira. Eu não quero fazer um filme de um cara que é português, embora tenha passado boa parte da sua vida no Brasil. Ele é um cara português, né? Nasce em Portugal. Eu não quero fazer um filme sobre um cara português que se passa em Portugal. Ela ficou também nesse conflito.
E aí ela pegou o livro de novo, e aí, desde o momento que Dom Pedro sai do Brasil até ele chegar em Portugal, ele fez numa viagem de barco. E aí o livro dizia assim, mais ou menos. E Dom Pedro entra no barco, ponto. Na frase seguinte era, chega a Portugal. Ela falou, opa, mas e aí? Como é que foi essa viagem de barco? Ele voltou totalmente derrotado para Portugal. O Brasil que ele estava querendo, né? Ele tinha abdicado para o filho dele, que era uma criança. Ele estava quase sendo expulso. Portugal queria ele de volta, mas na verdade não. O Brasil não estava mais interessado, né? Já estava se delineando para algo do império, para algo, né, republicano, embora a República ainda vai demorar um tempo para acontecer e tal. Ele volta fracassado, ele não é nem brasileiro nem português, nesse exílio dele. Ela falou, tem um filme aqui, eu vou fazer o filme exatamente nessa lacuna histórica, nessa viagem de barco onde esse homem volta fracassado, onde ele não é nem português e nem brasileiro, ele está exatamente nesse trânsito, ele está exatamente nesse barco, está exatamente nesse mar, né? Ou seja, a Laís, ela parte de uma lacuna histórica acerca da história do Dom Pedro para contar, para fazer o filme dela, A Viagem de Pedro. No nosso caso, né, do A Mais Forte, a lacuna histórica já está dada. A história do povo preto brasileiro não é contada, né? O que a gente tem sobre Maria Filipa, né, que foi uma mulher muito importante na independência do nosso país, no processo de independência do nosso país, são pequenos artigos. Eu acabei de comprar, isso aqui ainda nem te mostrei, Breaking News. Eu acabei de comprar esse livro, comprei tem 2, 3 dias. Chama-se Narrativas Negras, Biografias Ilustradas de Mulheres Pretas Brasileiras. E a parte da Maria Filipa tem 2 páginas. Tem 2 páginas nesse livro aqui sobre ela. Assim como as outras biografias, os outros livros sobre mulheres negras e tal, tem 1 página, 2 páginas sobre Maria Filipa. Há pouquíssimas informações sobre essa mulher, né? Há muitas lacunas sobre essa mulher. O que nos cabe, né, o que eu tenho procurado fazer é entender o momento histórico, o momento político onde aquela mulher se inseria. Entender, sabe, a Bahia, como era a Bahia em 1823, como eram os escravizados em 1823, né? Como era aquela região, como era a geografia, como era a micropolítica e a macropolítica do Brasil naquele período. Opa, a partir dessas grandes informações, desses grandes marcadores, a partir dessas égides, eu vou fabular. Porque eu preciso fabular. Porque nenhum livro de história me deu, nenhum livro de história me dá, nenhum livro de história tem. A gente tem a biografia, né? É uma biografia super curta de uma professora da Bahia, chamada professora Anne Cleide, mas a professora Anne Cleide, ela é muito mais uma pessoa acadêmica que vai pensar a importância dessa figura do que contar a biografia, porque ela realmente não tem elementos. Eu acho que a gente não falou sobre o que é o filme, a gente falou? Não. É bom você falar, né, um pouquinho. O que a história te dá? Te dá 2 páginas sobre isso, que é a história do... A mais forte é a história da Maria Filipa, né, que é uma mulher negra, ex-escravizada, moradora da ilha de Taparica, na Bahia, que lutou bravamente para expulsar os portugueses, para expulsar as invasões estrangeiras da Bahia, né? Depois de 1822, que Dom Pedro declara, né, a independência do Brasil, justamente em São Paulo, aqui em São Paulo, as invasões estrangeiras, elas de fato começaram a arrefecer nos estados do Sudeste, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas o Brasil era continental, era e é ainda continental. Então, os portugueses, estrangeiros, holandeses continuaram ocupando, continuaram explorando, continuaram colonizando várias regiões do país. E essas regiões do país, né, quem expulsa essas forças opressoras, essas forças estrangeiras, são os populares, né? Houve ampla participação popular no nosso processo de independência, né? Dom Pedro, de fato, conquista ali e tal, uma parte, mas o Brasil era muito maior do que isso. E são os brasileiros, né? São esse povo aqui, indígenas e pessoas negras, né? Pessoas à margem, que vão ser as grandes responsáveis pela consolidação do nosso processo de independência. Né? Nosso processo de independência ele dura muito tempo, ele dura anos. Ele não se deu em apenas um dia com a empunhada do príncipe. Né? E o filme versa muito sobre isso, a partir da biografia, né? Dessa mulher. A gente também não está muito interessado em contar a biografia dela, nasceu em 1903, a gente está interessado nesse momento histórico onde ela e um exército de 40 mulheres se reuniram para expulsar as tropas portuguesas do Brasil, né? Para conquistar de vez o nosso território e para fazer do nosso país um país verdadeiramente brasileiro.
O filme é sobre isso. Então, essas lacunas históricas, né, é onde a gente está trabalhando, né? A gente está criando, a gente está ficcionando, a gente está respeitando muito essas pessoas, essas subjetividades negras e tal, e femininas, né, de mulheres. Estou aí tentando, junto com você e com a Suzana, com as consultorias que a gente está tendo. Mas, nesse caso, né, a gente precisa fabular, porque a gente deve a essa história. Desculpa. Pode Acho falar. que a força do real, nesse caso, ele está justamente em tentar chegar através da ficção, nessa história que não foi contada, né? Mas que ela existe através de, enfim, da própria população que segue aqui, né? Você falou muito sobre a sua avó, como que ela é uma inspiração para esse filme. Uhum. Todas as mulheres negras que continuam em frontes de batalha. Talvez acho que e a própria história dessas pessoas que estavam aqui no Brasil nesse momento, né, que traziam consigo elementos dessa diáspora, enfim, sua cultura, tudo isso. Acho que a força do real está em absorver isso para construir uma narrativa ficcional que seja respeitosa também, né? Uhum. A gente vai dar protagonismo a outras figuras, né? Dom Pedro, Domitila, toda essa galera da realeza vão ser coadjuvantes no nosso projeto, assim, são coadjuvantes no nosso projeto. A gente está propondo uma inversão da história, a gente está propondo, não inversão da história, mas uma inversão do olhar, né? Quem a gente vai seguir? Qual a perspectiva que a gente vai adotar? Qual o recorte que a gente vai adotar? Recorte de Maria Filipe do exército de 40 mulheres. Vai muito por aí, emulando a realidade, né? Enquanto Dom Pedro está passando aqui atrás do barco, as mulheres estão aqui, ó, vivendo, lutando, se amando, né? Tecendo redes de afeto. E Dom Pedro está passando aqui atrás. Então, a nossa realidade, ela muda a perspectiva, né? Ao invés de seguir a caravela, a gente vai seguir o barquinho, né? O barquinho menor. Que lindo. E é muito mais bonito o barquinho menor, muito mais legal. Muito mais fácil de fazer. Não é mais fácil, é muito mais lindo. Mas até porque a gente vai se apropriar do barcão também, né? Essa reescrita da história. Que lindo, que bonito, amigo. Obrigada, viu, por essa conversa. Acho que a gente passou por todos os assuntos que eu tinha proposto, que me interessam falar, como documentarista, como uma mulher que está o tempo inteiro interessada, né, nesse, digamos assim, nesse fronte da realidade, ainda que ela seja potencializada, emoldurada por outros elementos ficcionais, mas pensar e refletir sobre o documentário, sobre o real, sobre o testemunho, sobre as imagens de arquivo, é uma coisa que tem me interessado cada vez mais e que eu quero continuar fazendo. Obrigada por você ter me apoiado, estar aqui comigo nessa conversa, que foi uma contrapartida à Lei Aldir Blanc, uma lei super importante, que apoiou artistas durante a pandemia. O governo do estado fez uma premiação para alguns técnicos que tinham atuação comprovada. Eu fui uma dessas pessoas contempladas pela Lei Aldir Blanc durante a pandemia, e essa foi a minha contrapartida. Queria te agradecer demais e também a todo mundo que vai assistir esse vídeo. Acompanhe aí o nosso trabalho. E é isso. Instagram, Michel Carvalhos, com S no final. Maravilhoso. Eu sou menos criativa, é @Instagram da Muriel, gente. A gente aqui nesse final fazendo autopromoção é demais. Sempre. Então tá, obrigada. Eu vou parar aqui agora. Até já, gente.